Já diz o ditado, não adianta toda a coragem do mundo sem ter fé. E vamos dizer a verdade, nós estamos vivendo num período que precisamos verdadeiramente exercer a nossa fé. Eu tenho comigo aqui ninguém mais do que ele, melhor do que ele, para poder falar sobre a fé. Eu tenho comigo o Padre Júlio, que é uma pessoa muito querida da gente aqui no Planeta Mulher. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. Obrigado por me terem convidado. Sim, Padre, sabe que ultimamente andam passando lá na página, pedem os temas e já pedem para o senhor vir aqui. Isso tem sido muito interessante, porque penso que as pessoas também já estão criando esse laço afetivo com o Padre, porque já trouxe para a gente aqui muitas mensagens muito bonitas, sobretudo no início do ano, que foi uma mensagem realmente muito, de muita esperança, de muito amor. E nós entramos o ano achando que ia ser muito melhor e o ano continua com uns desafios por aí. Como é que nós damos a volta a isso, Padre Júlio? Já dizia o Fernando Pessoa que a prisão não está fora, está por dentro de nós. O que nos aprisiona não é o que está fora, é o que está dentro. Portanto, tudo depende da forma como nós sabemos viver e encarar as circunstâncias e os desafios, por mais difíceis que eles sejam. Esta questão da pandemia veio para ficar e vai ficar mais algum tempo. Vamos nos ter que habituar a ela, como ao longo da história sempre houve esses desafios, mas como eu dizia, o Fernando Pessoa diz que a nossa prisão pode ter 2 metros quadrados, como pode ter o tamanho do mundo inteiro. Nós só somos presos quando estamos presos cá dentro. É verdade. E, portanto, acho que a fé é a dimensão nómada que nós temos cá dentro, que nos tira qualquer tipo de prisão e que nos leva a enfrentar todas as dificuldades que vêm de fora. Enxergar e perceber que tudo passa ajuda, olhar para trás e perceber que tantas pessoas viveram durante as guerras, tantas mortes e tantas outras passou. Pandemias, vivemos a peste negra que dizimou mais de 1/3 parte da Europa. A fé manteve-se sempre e há sempre nessas tragédias que vão acontecendo, quer tragédias pessoais, quer tragédias de grupo, quer tragédias universais como aquela que estamos a viver agora. Não é uma tragédia também, mas é mais um drama, não é tão trágico como outras pandemias, como da peste, etc. Como as pessoas têm a coragem de dar um passo em frente e de reconstruir novos mundos. Se a gente pensar bem, desculpa interrompê-lo, mas se a gente pensar bem, tudo começa com fé, né? Então vamos imaginar o próprio fato de Jesus ter vindo aqui na Terra. Se Maria não tivesse fé, ela não teria aceitado ser mãe de Jesus, né? Todos os momentos que nós olhamos, não só para a história, e o senhor falou muito bem, não é só numa questão de grupo, mas também individual. Se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar que aquilo é possível, nós não vamos empreender o negócio, nós não vamos ter um filho, porque a gente não sabe o que vem pela frente. 90% da nossa vida é feita de fé. É isso aí. É feita de fé nas outras pessoas, primeiro. Eu acredito no que os outros dizem, que se eu não acreditar naquilo que os outros dizem e tiver que comprovar que engraçado. tudo aquilo que os amigos ou as outras pessoas me dizem, a minha vida torna-se um inferno. Nossa, o senhor falou uma coisa então muito sensível, eu nunca tinha pensado por esse lado, é verdade. Até o próprio bom dia que uma pessoa deseja pra gente, a gente precisa acreditar que é verdadeiro. Imagine que a Claudine vem ao restaurante e tem que fazer um teste à comida porque está desconfiada que lhe envenenaram a comida. Tem fé que ninguém lhe envenenou a comida. Que engraçado. A fé é a base da existência. A fé como confiança. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ou seja, então, se todo o processo nosso, quase que diário, está relacionado com a fé, é impossível, então, nos momentos mais difíceis, a gente deixar a fé. Isso não vai melhorar, isso não vai... Porque existe esse padrão. Existe o padrão onde é que está Deus no sofrimento. Isto é o drama do humanismo ateu. Nasce o mal, e nós estamos a viver uma época em que morrem muitas pessoas. Em alguns países a situação é suficientemente catastrófica
Graças a Deus na Ilha Terceira, mas há pessoas que estão a perder os negócios, há pessoas que estão Sim. a perder a esperança, os idosos, os abraços, todo esse confinamento que mudou a face do mundo, é um mal, é alguma coisa má. E portanto o mal é que é chamado o baluarte do ateísmo. Se Deus é bom e pode tudo, então porquê que o mal existe? E porquê? Porque quem é que trouxe o mal? Não podemos imaginar um Deus a digladiar-se com o demónio, não. Deus é todo poderoso. Não há uma força divina má e outra boa. Isto chama-se manicaísmo. Não, Deus é bom e tudo o que fez foi bom. Então porquê é que existe o mal? Então se Deus pode tudo, por exemplo, numa hecatombe como foi Auschwitz e o Holocausto, porquê é que Deus não interveio? Esta é a grande pergunta. É o chamado ateísmo ético, ateísmo moral. O homem, para ser verdadeiramente homem, não precisa de Deus. Sim. Ou Deus é mais uma espécie de refúgio do que uma verdade. Este é o ateísmo ético, digamos assim. Mas é preciso vermos uma coisa. Quando perguntamos, numa circunstância destas, onde é que está Deus? Porquê é que não perguntamos, quando éramos felizes, onde é que Ele está? A questão pergunta-se, onde é que tu puseste Deus na tua vida? Do lado de fora da porta. E quando precisou, chamou? Agora é que precisas dele. Não sabes agradecer. É porque nós temos uma ideia de que nós vivemos um pessimismo cultural. Sim. Aumentado ainda pela comunicação social, porque a comunicação social, os noticiários, focam aquilo que nós queremos ver. E nós gostamos de ver as coisas más. Sim. Se numa maternidade nascem 100 crianças e 99 são bonitas, lindas, saudáveis, e uma nasceu com defeito grave, a televisão qual é que vai, o que é que a nossa curiosidade procura? Sim. E depois diz, o mundo está cheio de coisas más. Não. O mundo há 1000 vezes mais coisas boas do que coisas más. O facto de estarmos aqui, acordarmos hoje, termos saúde, termos amigos, a gente sabe agradecer suficientemente o dom de estarmos aqui, de sermos o dom dos dias. Porque é que temos a tendência, se 10 pessoas, se encontramos, por suposto, 10 pessoas hoje, 9 são amorosas, abraçam-nos, elogiam-nos, sentimos bem com elas, está bom, pronto, ok. Uma delas ofendeu-nos, está o dia estragado. Eu acho que isso é o pessimismo cultural. Sim. Há um pessimismo cultural na nossa civilização que leva a ver muito mais o mal do que o bem. Okay. Mas eu tenho a certeza de que mesmo numa circunstância dessas, em que a gente... Nós temos muito mais bem do que mal. Sim. E a minha mãe fala uma coisa curiosa, que é assim, a prova de que temos muito mais bem do que mal é que quando acontece mal nós ainda estranhamos, senão o natural seria o mal. Pois. Não é? Mas nós não devíamos... Exato. Comparando a nossa vida com pessoas, eu estou-me a recordar agora de uma grande escritora hebraica, quase convertida ao cristianismo, que é Etty Hillesum, holandesa, que morreu no campo de concentração de Auschwitz. Entretanto passou por um campo intermédio, que eram aqueles campos onde se vivia mais ou menos, mas ela, quando soube que ia para o campo de concentração, ela escreve no seu diário. Há um diário que é o diário de Etty Hillesum, que é uma coisa extraordinária. E o que me admira bem nesta gente é a capacidade de ter fé nessas circunstâncias extremas de vida, em que a pessoa já sabe que vai morrer e ela escreve no seu diário. Acho que neste momento Deus não nos pode ajudar. Nós é que podemos ajudar Deus. E esta frase pode parecer pouco compreensível, mas nós não podemos imaginar um Deus mago que tem uma varinha mágica e que vai mudando as coisas conforme o que a gente vai pedindo nas nossas orações. Ó Senhor, agora quero o cabelo loiro, e o Senhor faz-nos à vontade. Okay. É claro que há coisas mais graves, sim. Deus não atua assim diretamente desta forma no mundo.
Deus age de uma forma misteriosa e espiritual. E age no mundo é através das nossas mãos. Ainda ontem, na liturgia do domingo, na missa, quando Jesus aparece aos discípulos de ressuscitado, eles parece que veio um fantasma. Jesus diz-lhes: sou eu que estou aqui. Vê das minhas mãos, com os cravos, com as feridas, e vê dos meus pés, sou eu. Eu não sou um fantasma. Eu continuarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Portanto, nós, o que é que Jesus Cristo está a dizer? É que nós, não estando Ele presente no mundo, fisicamente, nós é que somos a sua presença. Vê das minhas mãos e os meus pés. Nós somos os pés que vamos levar Jesus. E somos as mãos que o vamos levar longe. A pergunta, onde está Deus? Está aqui. Deus está aqui. Aqui a gente não vê... é o dentro de nós? Aqui dentro de nós, aqui entre aqui? nós. Sim. Aqui nas nossas mãos, nós somos essa continuidade de Deus. E, portanto, quando a ciência descobre uma vacina, quando a ciência avança, quando os homens trabalham todos em conjunto, é Deus que está a trabalhar através deles. É a manifestação. É uma manifestação de Deus. Estarei sempre convosco, através de vós, até ao fim dos tempos. Nós, como eu disse há pouco, não podemos... A nossa oração é muitas vezes, uma oração de pedido, uma espécie de negócio. Dou para que me dês. E as promessas, por mais valor e por mais beleza que têm, podem levar a pessoa a cair no erro de dizer: se tu me fizeres isso, eu vou a pé à serreta e ofereço... A oração não deve ser isto. Por falar nisso, as promessas podem ser quebradas? Melhor não, né? Deus não castiga por causa de gente quebrar as promessas. Eu recordo-me uma vez uma mãe cujo filho adoeceu gravemente e esteve à beira às portas da morte, e ela, num desespero, prometeu a Nossa Senhora ir de joelhos de Angra, de joelhos à serreta, seu filho. Eu não quero imaginar o desespero de uma mãe Sim. que faz uma promessa tão Sim. estapafúrdia e impossível como esta. Era do tamanho da dor dela, né? Era uma promessa do tamanho da dor da mãe. É. Exatamente. E a mãe... Não podia cumprir essa promessa, de certeza? O filho ficou bom, quase miraculosamente. E ela depois... Ela estava disposta, mas toda a gente dizia: não vais conseguir, tu vais ficar sem joelhos, ainda não chegaste a São Mateus. Sim. E ela veio falar comigo e disse: mulher, Jesus não precisa que tu pagues isso. Se ele ajudou o teu filho, ajudou-o por amor e não o ajudou por causa da promessa que vais fazer. Okay. Tu vais a pé à serreta, ajoelhas-te lá e agradece de fundo de coração tudo o bem que ele te tem feito, e não só o teu filho, mas tudo o bem. De resto, cumpre a promessa, alarga o teu coração, fazes aquilo, vais a pé à serreta, como tanta gente faz, até te faz bem, e não é preciso pôr os joelhos no chão, porque isso é impossível. Deus não quer o teu sofrimento. E a gente muitas vezes vê aquela passadeira de mármore que tem no Santuário de Fátima, no recinto, que vem aqui de trás até à capelinha e depois dá uma volta à capelinha. Às vezes tem marcas. Isso causa algum desconforto, inclusivamente a alguns cristãos. E há razão, porque é que Fátima está a incentivar o sofrimento e a criar uma coisa daquelas para as pessoas cumprirem promessas que muitas vezes fazem pouco sentido. Sim. E a resposta é: se a gente não tiver aquilo lá, as pessoas fazem na mesma. As pessoas, nem que seja em cima de pedras, vão andar de joelhos. É isso mesmo. Portanto, mais vale arranjar uma coisa que seja confortável para as pessoas fazerem as suas promessas. Ninguém sabe. Podemos criticar certo tipo de promessas. Ninguém sabe o que é que está no coração de uma pessoa. É verdade. O que é que leva uma pessoa a fazer aquilo. Às vezes a própria culpa, às vezes a própria dificuldade de a nossa vida, né? o que há de mais belo na nossa vida são os rituais. São os rituais que dão sentido à nossa vida. É o chegar a casa e fazer uma série de gestos e de coisas. Eu, quando estava em Roma, o meu dia tinha uma série de rituais. E todos os dias ia fazer uma coisa. Ao sábado de manhã,
comprava sempre uma rosa branca para colocar ao lado de um ícone da Madonna del Perpetuo Soccorso, da Senhora do Perpétuo Soccorso, que é uma imagem muito bonita que me ofereceram. Uma imagem, uma pintura ortodoxa, de estilo oriental. E todos os sábados eu punha ali. Que engraçado. À mesma hora, quase ao mesmo minuto, e quase igual à mesma flor. E há uma série de coisas assim. Isso faz-me lembrar o príncipezinho e a raposa quando encontra o príncipezinho, e o príncipezinho não chega a horas, e ela diz: se tu viesses às 3 horas, às 2 horas, o meu coração vem às quintas-feiras, porque às quintas-feiras os caçadores estão de folga, e eu posso sair contigo. Eu não gosto do amarelo, eu não gosto de ver os trigais a ondular, mas desde que conheci e vi os teus cabelos loiros, agora vou-me lembrar dos trigais, vou pensar que são os teus cabelos. Todas as coisas têm o sentido que nós lhe damos, e a fé é exatamente este sentido que nós lhe damos. A fé é quase que uma poesia, né? É uma capacidade que a gente precisa desenvolver também. A fé pode ser poesia, pode ser uma prosa muito dura. A fé, e muitas vezes acho que a fé é uma luta, uma guerra com Deus. Faz parte da fé. E é uma derrota. É isso, é uma faz derrota parte da diante fé. de Deus, como os profetas, nos momentos mais difíceis em que eles se sentiram sós. E lutam. Onde é que tu estás, ó Deus? Diz onde é que estás. E às tantas, quando acabam derrotados, diga: venceste-me, Senhor. Pois é. Venceste. A fé é uma derrota diante de Deus. Sim, e por que alguns têm mais fé e outros menos? Isso é um mistério também. Mas aqui a pergunta é: o padre não é, além de padre, também é homem, e é um homem já vivido. A fé é mais espiritual ou a fé é mais trabalhada? Eu acho que essa é uma questão muito importante de falarmos aqui. A fé é um dom e uma conquista. É um dom e uma conquista. As duas coisas. É as duas coisas. A fé trabalha. Tem que ser trabalhada. Se nós não trabalharmos a fé, acho que a questão de perguntar muitas vezes onde é que está Deus neste momento está exatamente no facto de termos perdido muito da nossa dimensão espiritual, relacional com Deus. Nós precisamos rezar. Não, em todas as casas temos uma cozinha para o corpo, para dar de comer ao corpo. Onde é que está a cozinha para dar de comer ao espírito? Nas casas modernas. Antigamente havia oratórios. O menino impressionante essa que chegou semana. Aqui tem quase 50 imagens de santos no seu quarto. Tem um santuário. Nós, onde é que temos o nosso santuário? As Engraçado casas novas. Sem onde fazer é que cultivamos o espírito? Se não cultivamos o espírito, quando vierem as coisas difíceis, onde é que está a força espiritual para as vencer? A fé não vai estar fortalecida, não consegue passar por isso. A fé é um músculo espiritual. Se nós exercitamos os músculos, criando resistências, fazendo exercício, senão os músculos ficam flácidos. Sim. A fé fica flácida se não exercitarmos na oração, no amor ao próximo, no fazer o bem, no diálogo com Deus, na intimidade e na espiritualidade. Sabe que essa semana nós vamos entrevistar aqui um psiquiatra, porque infelizmente em Portugal hoje nós já temos mais jovens com problemas mentais, que são as depressões, ansiedades, do que problemas físicos. Veja o estado que nós chegamos. E eu atribuo também isso à falta do cuidado com o nosso espírito, que também está muito ligado à nossa mente, né? Como nós encaramos as coisas, no momento em que isso físico já não nos abastece, nós precisamos de algo. A fragilidade da juventude hoje em dia é um fenómeno. Os jovens sempre foram semelhantes ao longo dos séculos, e já Platão ou Sócrates, não é o Sócrates atual, é o Sócrates. Sim. É o Sócrates, filósofo grego de 250, 300 anos antes de Cristo. Dizia: a juventude hoje está perdida. Os mais novos não respeitam os mais velhos, não se levantam quase 3.000 anos. Nem obedecem aos... Há 2.500 anos que a juventude está perdida, graças a Deus. E é bom que a juventude esteja perdida, porque quando a juventude não estiver perdida, o resto do mundo é que está. A juventude tem que ser época de serem incendiários. Aos 20 anos somos incendiários, aos 40 somos bombeiros.
Portanto, é a época do sangue na guerra e da luta por uma causa, do querer mudar o mundo, um violão às costas e Jesus no coração, como eu dizia a respeito da minha juventude. Mas o que é certo é que há uma fragilidade hoje, porque nós queremos oferecer à juventude de hoje a felicidade aos pacotinhos. Queres mudar o mundo? Toma lá uma consola da PlayStation e não penses nestas coisas. Queres ser um revolucionário? Epá, toma o último grito na moda das novas tecnologias e passa o dia a esfregar os dedos no ecrã e não te preocupes com o mundo, nem com o futuro, nem com o amanhã. Nós tiramos todo o tipo de... ou queremos tirar essa civilização do bem-estar e do prazer, quer tirar todo o tipo de obstáculos na vida da criança e do jovem. O obstáculo, o sofrimento, é que amadurece. Tal como o músculo se enrijece no trabalho, no esforço e na resistência, nós não fortalecemos os nossos músculos na cama. Vamos ao ginásio, trabalhamos, fazemos exercício, arranjamos sofrimento ao músculo, resistência e obstáculo para que o músculo se fortaleça. A maturidade é da mesma maneira. Se abrirmos uma pista sem nenhum obstáculo na educação dos nossos filhos, ao primeiro obstáculo que eles apanharem, entram em depressão. Acho que é o que se está a passar hoje em dia. Há uma fragilidade psicológica, social, que se vê sobretudo nos jovens, que ao mínimo sofrimento eles têm dificuldade em resistir. É verdade, é verdade. Têm dificuldade em resistir. Terminando o programa, padre, eu quero que o senhor me diga, para quem está nos ouvindo nesse momento, 3 dicas para fortalecer a fé, sobretudo nesse momento. Muita gente perdeu parentes, muitas pessoas perderam os empregos, o senhor falou muito bem, muita gente perdeu o seu trabalho. Quais são pequenos gestos, pequenas fórmulas para a gente fortalecer a nossa fé, sobretudo nesse momento? Primeira de todas, ter paciência com Deus. A fé é uma questão de ter paciência com Deus. Primeiro porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E também porque a paciência é a arte de saber sofrer. Pathos, ciência. A sabedoria do sofrimento. E, portanto, perceber que a falta de fé é uma falta de paciência. Há uma espécie de fé demasiado superficial. Acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Isto é falta de paciência. Há também aquela fé fanática dos extremistas, dos ultraconservadores, até dos terroristas. Isso é uma fé que quer que Deus atue depressa. Sim. A fé verdadeira... E é muito material, né? Não é tão... Muito material. A fé é paciência. A fé é saber esperar. A fé é saber que Deus, de alguma forma, age, apesar de nós não percebermos quando, nem como, nem em que circunstâncias. Mas ter em beleza de uma pedra, de uma flor. A fé é poesia, como dizia. Segundo, a oração. A oração, o menino que teve aqui, o Sandra, rezou uma Ave Maria, mas a oração não é só terços nem Pai Nossos, porque as orações, quando são repetidas muitas vezes, são mecanizadas. Sim. E a gente distrai-se muitas vezes. Há pessoas que dizem, na reza falo com Deus. Então o que é que rezar não é falar com Deus, é encontrar em Jesus um amigo. Sim. Falar, ter a sensação, ou o sentimento, ou o sentido que Ele está presente. Melhor psicólogo. E finalmente, exato, e também há uma oração que é deixar Deus falar. Nós vivemos num tempo de demasiado ruído. Quem quer encontrar Deus só pode encontrar em silêncio. Abstrair-se das coisas do mundo. Tirar 10 minutos por dia, um quarto de hora, de retirar tudo o que é barulho de dentro de nós. E não é só barulho auditivo, é barulho visual e, sobretudo, a confusão mental com que nós vivemos o nosso dia-a-dia cheio de pressa e cheio de coisas.
abstrair-se, paz. Porque é que muitas pessoas trazem hoje em dia o yoga, o reiki, esses exercícios? O princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. O catolicismo, a Igreja, desde o princípio, sempre ensinou que rezar é sobretudo deixar Deus falar, é fazer silêncio, é encontrar espaços de silêncio dentro de nós. Não precisávamos de yoga se soubéssemos rezar. É verdade. E finalmente, otimismo. Apesar de vivermos num tempo de pandemia, otimismo. As pessoas que vão pensar, mas como é que eu posso estar otimista hoje em dia? Podes. O pessimismo é uma perda de tempo. Apesar do mal, há sempre muito mais bem do que mal. Apesar de tudo. Há muito mais coisas boas do que coisas más. E com esta me fico. Isso mesmo. Padre Júlio, palavras maravilhosas. Tive até dificuldade em interrompê-lo para falar que o programa já acabou. Para mim, verdadeiramente, fé e otimismo e alegria é ter pessoas como o senhor que dispõem do seu tempo, tem imensas coisas para fazer e vem aqui trazer palavras tão sábias como essas. Faz o que se pode. A vida muito obrigado, isso, não Claudine. É acreditar no melhor, é acreditar em Deus, se calhar é isso. Exato. Não é? Acreditar em Deus é acreditar no... Deixa-me só dizer, se calhar já estou um bocado... Pode continuar. Deixa-me só dizer... às vezes dentro de um funeral, e é nos funerais em que as pessoas estão mais receptivas para ouvir, eu digo, não podemos ir olhar para uma pessoa que morreu e dizer acabou tudo aqui. Agora é o nada. Será que a vida... Será que nós nascemos, tão banal vivemos, assim, né? É tão banal, vivemos para a morte, como dizia o Heidegger, um grande filósofo alemão. Será que o homem é um ser para a morte, para o nada? Será que tudo isso acaba no fracasso absoluto do nada? Na Bíblia há uma frase que diz: o amor é mais forte do que a morte. E isto dá sentido a toda a Bíblia e sentido a toda a nossa existência. Ou acreditamos na morte ou acreditamos no amor. Nessas duas forças, a morte e o amor. Já Freud dizia que a nossa vida tem o eros e o thanatos, o instinto da vida e o instinto da morte. O amor e a morte e o amor. Ou a morte ou o amor. Ou nada disso faz sentido. Ou a morte é um portão que se abre para um lugar chamado amor, que nós não sabemos como nem quem, mas sabemos que Deus é amor. E há alguma coisa, e então aí toda a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas guerras, os nossos sonhos, tudo fará sentido um dia. Um dia, é isso mesmo. Muito, muito obrigada, Padre Júlio. Eu termino o programa assim, e só tenho uma coisa para dizer para você. Vamos todos exercer o amor, vamos só deixar que aconteça, vamos ter paciência, como o Padre Júlio falou, vamos ter tranquilidade e vamos ter fé que as coisas vão melhorar. E que nós, mesmo com os atropelos da vida, mesmo com as dificuldades, vamos enfrentando dia após dia. Sejam bons uns com os outros. Até o próximo Planeta Mulher.